Olá, amigos. Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 19 de setembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, aqui como analista já há mais de 13 anos e no mercado financeiro há mais de 17 anos, desde 2006, bastante tempo de mercado. Esse canal já existe também desde 2010, canal aqui no YouTube. Primeiramente, gostaria de agradecer a sua presença aqui diária no nosso canal. E para quem ainda não está inscrito, se é o seu caso, se inscreve aí, aproveite ao máximo todo o conteúdo de aprendizado existente aqui dentro do canal, dentre outros conteúdos, como principalmente essa parte de análise que a gente gera aqui diariamente, 2 salas ao vivo, análise de fechamento pregão, e vai ter o retorno aí de radar da semana, análise especial e também o que esperar para a Bolsa a cada mês. Essas análises que existiam aqui dentro do canal vão voltar. Se você curtir esse conteúdo aqui, deixe seu comentário aqui embaixo. Na análise de hoje, vou falar sobre mais um dia de queda do Ibovespa, um dia de queda de 0,39%, está dentro do leilão de fechamento. O contexto que nós temos, um momento importante que chega o Ibovespa, onde teremos nesta quarta-feira a decisão da taxa de juros nos Estados Unidos. E aí, qual o cenário que nós temos no nosso mercado? O que é mais provável acontecer? Fica comigo que eu vou rodar aqui a vinheta e logo após a gente começa a análise do Ibovespa e de mais 17 ações, 13 delas você que selecionou aí nos comentários aqui embaixo. Então, acompanhe de perto. Então vamos lá, gráfico na tela e deixe seu joinha aqui para a gente nessa análise de fechamento pregão, se ela é útil para você de alguma forma. Agradeço demais o like aqui que você deixa nessa análise. Vamos lá, Ibovespa, terceiro pregão consecutivo de queda. Por enquanto, comparando com o movimento anterior de subida, devolveu 2 pregões de alta. Então, ok, está ali brigando em cima da média móvel exponencial de 3 períodos, a gente está dando leilão de fechamento, pode fechar abaixo, um pouco abaixo, enfim, está num momento importante. Por quê? Se eu coloco aqui primeiro o Fibonacci nesse movimento inteiro de subida, dá para perceber aqui, deixa eu só colocar certinho na mínima e na máxima, né, pegando aqui o ímã, para ficar certinho aqui na mínima e na máxima, dá para perceber que está vindo para um fechamento levemente abaixo de 38,2%, que aumenta a chance de testar o próximo nível. Aqui é o ponto importante que o Bovespa precisa gerar sinal de alta acima desse patamar. Primeira sinalização positiva, para manter o viés atual de alta, é acontecer aí um fechamento no próximo pregão para cima da máxima do pregão de hoje, que a gente olhando aqui para trás, dá para perceber que são 2 níveis importantes de topos anteriores, que aí seria bom acontecer essa formação de fundo ascendente com nova máxima no pregão seguinte. Seria um cenário mais positivo para o fechamento ali do pregão anterior, ou seja, desculpa, do próximo pregão, do pregão desta quarta-feira, após aí os dados aí que vem de definição de taxa de juros nos Estados Unidos. O que seria ruim é ocorrer um fechamento abaixo dessa região de 50% a 61,8%. Por quê? Porque olhando para cá, ó, daqui para cá a gente tem uma janela de queda de 19 pregões. E aqui nós temos uma janela de alta de 18 pregões. Então, basicamente, em termos de janela de tempo, a gente abriu uma janela de baixa. O índice abriu uma janela de baixa. Então, isso aumenta a probabilidade de poder ter um movimento maior para baixo. O que vai ampliar? O que vai realmente reforçar essa expectativa de poder vir para baixo? É justamente um fechamento aqui abaixo de toda essa região aqui de suporte, principalmente desses 116.700 pontos. Isso seria algo mais negativo para poder acontecer aí nos próximos pregões e até aumentando a probabilidade de queda. Dá para perceber aqui, ó, esse canal de alta aqui, um leve canal de alta, ou seja, para subir foi mais fraco do que foi para cair. Então, e olha onde começou a acontecer essa queda. Se a gente dá um zoom menos aqui, ó, e olha para aqui para trás, em cima ali desses 2 topos anteriores, em cima, basicamente, desse fundo anterior. Então, uma coincidência de valores em termos de resistência. Fora isso,
pegando aqui o Fibonacci em cima desse movimento inteiro aqui, ó, que foi de queda, dos 19 pregões que eu estou mencionando, olha onde parou também, ó, no 61,8%, que é a retração mais importante, ou seja, na hora que foi bater nesse patamar, bate e respeita 61,8%. Na hora que é para cair, se não respeitar esse 61,8% aqui no 116.700, aumenta sim a probabilidade da gente ter um movimento um pouquinho maior para baixo no índice Bovespa. E lembrando sempre que nós temos o que? No gráfico mensal, Ibovespa dentro de um sinal de topo. Então, a perda da mínima do último mês reforça a chance da gente poder ter um movimento de baixa, sabendo que anteriormente a gente teve 4 meses de alta, tivemos movimento de baixa, 4 meses para cima, movimento de baixa, 4 meses de novo de alta e já tem um sinal de baixa. Então, momento importante para o índice, para ver se ele consegue gerar sinal de alta nessa região que se encontra para poder reverter essa sinalização de baixa aqui do mês passado, que nesse mês, por enquanto, ainda de forma positiva, 1,8% de alta. Então é isso, uma análise um pouquinho mais completa do índice Bovespa, porque a gente chega num momento importante e amanhã e nessa quarta-feira a gente tem dados de juros sendo divulgados nos Estados Unidos. O Fed aí, reunião do Fed, sendo divulgada a nova taxa de juros. Vamos lá então, deixei um like, um joinha para essa análise, vamos falar dos futuros aqui rapidamente. Gráfico aqui diário, queda, fechamento já abaixo da média. Aqui, ó, respeitou zona de resistência, não conseguiu ficar acima, já voltou para baixo da média. Então, também um momento importante. Pegando o gráfico de 60 minutos, por enquanto, estamos dentro de estruturas de baixa, ou seja, de uma tendência de baixa. Para mudar aqui esse contexto de baixa, tem que voltar para cima de onde? Daqui, ó. Vou até tirar essa linha daqui. Tem que voltar para cima desse patamar aqui. Então, se o próximo pregão abre subindo ou vem aqui algum movimento que rompe essa região de 119,550, fica mais positivo para se buscar a operação de compra. Por quê? Porque se a gente olhar para cá, olha como esse nível é um nível importante para o índice. Enquanto isso não acontecer, enquanto continuar abrindo aqui para baixo, se abrir o próximo pregão para baixo, mantém o foco um pouco mais na ponta vendedora, porque é a favor da tendência do intraday. Até que o mercado gere algum sinal relevante de poder trabalhar um pouco mais na ponta compradora, como por exemplo a sinalização de um fundo aqui, voltando para cima de algum nível de suporte anterior que foi rompido, como esse aqui, atual, acima aí dos 119 mil pontos, já seria algo um pouquinho mais positivo para se buscar alguma operação na ponta compradora em cima aí do mini índice. Lembrando, 8h45 a gente vai estar aqui ao vivo em busca de oportunidades. No dólar, o dólar chegou em um nível importante de preço, que eu venho destacando principalmente na análise escrita ali, que eu coloco todos os dias no meu perfil no Instagram, que fica lá dentro do Threads, e também isso vai dentro do Morning Call, que todos os dias também você tem acesso aí, se você quiser, no seu e-mail, gratuitamente, falando de dólar, de Ibovespa e também do S&P 500. Aqui nós temos um retângulo, 2 topos no mesmo nível de preço e dois fundos que é esse aqui, ó. Esse não existia ainda, tá? São os 2 fundos aqui, ó. Esse fundo aqui e esse aqui. Então a gente está nesse nível aí de preço. Deixa eu só ver se eu estou com um ajuste aqui. Tá certo. Então a gente está dentro dessa região aqui, 2 fundos anteriores, e está batendo aqui nesse patamar depois de um período que foi maior até do que esse período de subida. Então não está tão forte assim para cair. Gerou um sinal aqui de um candle de recuperação chamado de perfuração. Invade boa parte do candle anterior, mas não fecha por enquanto acima. Ainda tem pregão para rolar, mas não está, desculpa, não está vindo para fechar acima ainda. Superação da máxima desse pregão reforça a chance de poder ter um sinal de alta aqui, ó, em busca de novo de ficar dentro dessa lateralização. O que é que muda esse contexto? Tentou gerar sinal de alta e reverteu aqui para baixo, perdeu essa região, aí aumenta a probabilidade realmente da moeda americana vir aqui mais e mais para baixo, olhando mais para essa região de suporte lá embaixo, lá nos 4.730. Antes vai ter essa região dos 57,5 até os 44, respeitada no pregão de hoje e no de ontem, e depois região dos 36,5, seguido dos 20,5. E olhando para o intraday, aqui o gráfico 60 minutos, está fraco, está forte para subir, apesar do sinal de alta? Não está tão forte não. Olha a quantidade de candles que levou aqui para subir contra isso aqui, nem rompeu isso aqui, ó, que seria o último movimento mais relevante para baixo. Então, se ocorrer algum movimento que vem aqui, teste, gera um sinal mais forte para baixo no G60, aqui um sinal de topo mais relevante voltando para baixo da média, preferencialmente para baixo dessa região aqui, ó, fica mais para se buscar a operação de venda
no dólar. Agora, abriu subindo, trabalhando, gerando sinal de alta no diário e começando a gerar sinal de alta para cima dessa região aqui, principalmente ali na faixa dos 85,5, foco maior em compra. Amanhã, 8h45, a gente vai estar junto aqui. DI, tendência indefinida, parecido com dólar aqui, no sentido de ter um retângulo, bateu no suporte, no sinal de alta e está vindo para poder voltar ali para a região de teste desse retângulo, dessa indefinição. O que muda essa expectativa de não testar esse patamar? Perder a mínima aqui, gerar um topo descendente e gerar nova mínima na sequência. Isso aumenta a probabilidade de ter um movimento para baixo. Enquanto isso não acontecer, fechamento acima da média, sinal mais negativo mesmo é retornar para baixo da mínima de hoje, 10,43. Mantendo acima desse patamar, aumenta-se a chance ainda de... A expectativa é, como está dentro de uma congestão, de uma indefinição de tendência de curto prazo, vista pelo gráfico diário, a expectativa seria de retorno do preço lá para a faixa dos 10,62, 10,60, 10,62. Seguindo agora para as ações. A PTR4 no pregão de hoje, estabilidade, mais 0,23%. Os últimos candles demonstraram fraqueza. Esse aqui já não conseguiu gerar nova máxima, mas não confirmou ainda o sinal de baixo do pregão de ontem e de hoje ficou também com contexto de fraqueza para subir. Perda da mínima desse candle aumenta a probabilidade de ter algo para baixo a partir do próximo pregão. Quem tiver comprado tem a opção de, por exemplo, colocar o stop ali nos 34,06 ou, se quiser colocar um pouquinho mais abaixo, em R$ 33,84. Lembrando, tendência de alta no curto, médio e longo prazo para a ação. Só que o movimento de alta é já bem longo para cima. Tem resistência pela frente? Não tem. Mas já tem um movimento longo para cima. Dá até para fazer a projeção de alta dessa última correção. Ainda teria uma expectativa que pode buscar aqui a projeção de alta dessa correção aqui, assim, ó. Pega essa correção, projeta ela aqui para cima, 35, 36. Ainda tem essa expectativa. Mas para buscar uma compra, tentando pegar um movimento para 35, 36, o ideal é que aconteça algum movimento contrário aqui, para tentar pegar um sinal de alta um pouquinho mais abaixo, mais afastado desse 35, 36, para gerar uma boa relação risco-retorno. A ação muda sua tendência de curto prazo se oscilar abaixo dessa mínima aqui de R$ 33,03. Quem quiser colocar stop, só sai dessa posição comprada se perder a tendência do gráfico diário, seria oscilar abaixo dos 33,03. Por falar em questão de tendência, de smart money, dá uma assistida na aula de hoje, daqui a pouco, às 19 horas comigo, aqui ao vivo. Vale 3, no pregão de hoje, alta de 0,19. Basicamente, Vale e Petro vão dando uma segurada aí no Ibovespa. A tendência ainda de alta na Vale 3, está testando o nível de suporte, superação da máxima desse que traz a oportunidade de arriscar uma compra, risco um pouquinho maior quando fica ali entre as médias do gráfico semanal, zona de resistência importante, enfim, a expectativa seria tentar pegar um movimento por 72,80. O stop ficaria abaixo da mínima do pregão de hoje, 68,19, daria para colocar 68,19, tentando pegar aqui um movimento de subida. Essa seria a alternativa. Tá? Agora, se o papel volta para baixo, não só dessa mínima aqui, mas também dessa aqui, reforça uma mudança desse contexto positivo, principalmente dessa mínima aqui, já reforçaria um pouco o contexto positivo dessa ação nesse momento. Mas ainda o foco seria um pouquinho mais para compra, colocar em menos capital, porque eu vejo um risco ainda um pouquinho maior aqui na Vale 3, apesar da tendência de alta de curto prazo, que ainda brigando ali, semanal e mensal não estão muito bem não neste ativo. Seguindo aqui para falar agora de BRFS3, que acionou uma venda que eu fiz na semana passada aqui desse candle, um sinal de topo descendente a favor da tendência. Ela quase já acionou o stop ontem e hoje ela acionou aqui ao romper a região ali dos R$ 9,39. O stop estava em 9,41, o stop foi acionado. Só para ficar claro que assim, quem estiver dentro do aplicativo da Invest, houve uma atualização do aplicativo que a gente está tendo problema. A gente não está conseguindo enviar as recomendações nem atualizações das operações que estavam em aberto. A equipe de desenvolvimento já está trabalhando em cima disso. Isso está acontecendo desde ontem e, enfim, não conseguiram resolver ainda. Vão ver se consegue resolver já para esse próximo pregão. Eu vou receber um feedback ainda hoje a respeito disso. De repente eu divulgo lá no meu perfil no Instagram. Peço já a compreensão de todos aí para quem está dentro do app. Mas assim que ele voltar à normalidade, a gente coloca lá o envio do resultado dessa operação, o resultado com a perda,
qual for o percentual, como a gente sempre faz. Inclusive, sobre a outra posição que a gente está em aberto, a Local Web, a LWSA3, que é uma venda, a gente já, vou até adiantar aqui, você pode reposicionar o stop dessa operação para R$ 6,91, ou seja, de não mais sair perdendo dessa operação. Poderia botar o stop aqui? Poderia, mas estou colocando o stop um pouquinho mais acima para dar espaço ainda para a operação, ver se ela, mesmo superando essa máxima, ela ainda ganha força aqui para baixo. Tá? Então, stop de Local Web reposicionado para um ponto de não mais sair perdendo nessa posição em 6,91. Nossa entrada aconteceu em 6,93. Seguindo aqui para BPAC 11, queda acentuada. Aqui eu já estou pegando os ativos que vocês solicitaram para análise. BPAC 11, tendência indefinida. Lá em cima, ó, bate, opa, vou retomar a tendência de alta aqui. Só que está toda ela dentro disso aqui, ó, basicamente dentro desse movimento de baixo. Dentro desse grande movimento de baixo. Se eu colocar um 2D aqui, principalmente, vai dar para perceber que, na realidade, o movimento é daqui para cá e que houve isso aqui, ó. Daqui para cá só foi 2 movimentos tentando subir, já anulou o candle que rompe essa máxima aqui, ou seja, já deteriorou a expectativa de alta para o papel. Então, BPAC 11, depois desse fechamento, para baixo desse grande candle de alta aqui, para baixo das médias, aumenta a probabilidade de vir a buscar esses fundos aqui anteriores. Para reverter essa expectativa, teria que ter realmente um candle muito forte de alta, fechando para cima da máxima do pregão de hoje, localizado em 32,39. Quem está comprado ainda no ativo tem a opção de, vou botar o stop abaixo da mínima do pregão de hoje, ou abaixo da mínima desse fundo, em R$ 30,41. BPAN 4, cenário parecido. Foi lá em cima, se aproximou do topo anterior, o BPAC ainda rompeu esse topo anterior, mas já voltou forte para baixo, já perdeu a mínima também de um candle importante, que tinha voltado para cima ali das médias, agora volta para baixo das médias, da mesma forma, aumentou a chance de ficar travado aqui nesse retângulo. Topo, 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 fundo, fundo, então, ou seja, aumentou a chance de voltar para essa região de fundo anterior. Então, contexto de indefinição da BPAN 4, não vejo alternativa de compra, não vejo alternativa de venda já de imediato, nem em BPAC, nem em BPAN 4. B3SA3, essa ação gerou um fundo no gráfico semanal, já não é mais aquele fundo ascendente, mas gerou um fundo no gráfico semanal, com a chance de poder voltar ali para cima da média. Beleza, isso apoia, pelo menos para mim aqui, aumentaria a chance de fazer o quê? Reforça a chance de fazer o quê? De buscar alguma alternativa de compra no gráfico diário, desde que gere um sinal de, por exemplo, fundo ascendente, fundo acima desse nível aqui anterior. Então, o que seria importante para buscar uma compra em B3SA3? Alguma sinalização de alta aqui a partir do próximo pregão. Voltar para cima da média, gerar um sinal de fundo, romper essa máxima, melhor ainda se conseguir fechar aí o chamado ponto de retorno de alta, fechar acima dos R$ 13,15. É o que daria para se tentar fazer, porque a tendência aqui não é de alta no gráfico diário. Ó. Movimento forte, subiu, caiu forte, subiu. Observe, o topo ainda está intacto aqui, o topo principal da tendência de baixa está aqui intacto. Então a estrutura que esse papel tem em termos de tendência é de baixa. Não mudou a estrutura. Para gerar aí a mudança, aqui já geraria uma expectativa, um pivô de alta, mas para mudar realmente a tendência e confirmar uma nova tendência de alta, precisa romper. Nesse momento aqui seria os R$ 14,21. Então, por isso, sendo um pouquinho mais restritivo para buscar alguma alternativa de compra em B3SA3, no swing trade. Embraer, deteriorando seu cenário, ela vinha numa tendência de alta, quando ela oscila abaixo dessa mínima aqui, ela muda a sua tendência, pregão de hoje, queda de 2,23%, tentou gerar sinal de alta e reverteu, então maior probabilidade de vir para perder essa região de suporte aqui, ponto mais abaixo 17,24, e o outro nível vai de 17,18 até um patamar de R$ 16,96. Então, maior probabilidade, por enquanto, para esse ativo aqui embaixo. Qualquer alternativa de compra seria um pouquinho mais para buscar a entrada de fundo aqui, sendo bem mais agressivo, perfil mais agressivo, porque não tem tendência de alta apoiando essa compra nessa ação, a não ser a região de suporte importante desses dois fundos anteriores. E, logicamente, o tamanho do movimento de baixa chegando no nível de suporte, então, que daria para ser feito em Embraer. Magazine Luiza, tendência de baixa em todos os prazos operacionais, segue respeitando bem a média móvel exponencial de 13 períodos, não vejo alternativa de compra, pelo menos com a expectativa maior de que agora é só para cima, não consigo visualizar isso ainda.
a principal sinalização aqui para ter algo para cima é fechar acima da média e gerar nova máxima, que é o seguinte, para tentar arriscar algo, tentando pegar uma retomada de tendência de alta nesse papel. Para mim, para que essa ação mude realmente a tendência, gere realmente uma estrutura mais relevante de alta, ela tem que romper essa máxima aqui. Poxa, Dalton, se ela fizer isso aqui, não seria um W, uma mudança de tendência? Mas não é algo tão relevante aqui, porque está tudo dentro de um contexto de baixa, bem abaixo da média semanal, enfim. No primeiro momento, teria que romper 3,13 para trazer realmente uma mudança de contexto gráfico para essa ação, em curto prazo. VI-VT3, bem configurada, tendência de alta, gráfico diário retomada, essa região aqui agora que ela rompeu aqui para trás, desde esse topo, principalmente essa região aqui, ó, tende a trazer oportunidade de compra pós-correção. Comprar aqui no nível de preço que se encontra não seria a minha escolha. Essa ação eram até uns ativos que eu poderia ter colocado no exponencial, que eu separei, mas eu terminei optando por SUS-B3. Entrou no lugar de BB Seguridade, para quem está acompanhando aí a carteira exponencial. Mas enfim, o ativo, não só ela como a TIM S3, né? Agora já foi TIM P3, bateu uma TIM S3. Tá, as duas estão muito bem, estão tendo um bom desempenho, né? Então as duas, inclusive, estão dentro da carteira de dividendos, estão bem configuradas, estão indo bem nesse mês aqui, os dois papéis. Mas para swing trade, focando no swing trade, quem tiver comprado tem a opção de subir no stop a cada nova mínima ascendente ou a cada fundo ascendente do gráfico de 105 minutos, ou seja, o stop aqui, a outra, vou botar aqui também embaixo, que seria abaixo da mínima do pregão de hoje. Basicamente aqui nessa ação. E aí, para nova entrada, sinalização de alta preferencialmente acima da região ali dos 43,30, dá até para buscar um pouquinho mais, mas o ideal seria uma correção maior, tá? Desse movimento de subida aqui para mais próximo possível dos 43,30, R$43 número redondo. Na sequência, ELET3, falando na sequência agora de ativos ligados aí de setor elétrico. ELET3, tendência indefinida, ó, o topo aqui, pontos extremos, topo aqui, fundo aqui, fundo um pouquinho mais alto que o fundo anterior e os topos mais baixos. Então, nós temos um cenário de indefinição de tendência. Para buscar a operação de compra nesse ativo, mais interessante ela quando voltar para cima, pelo menos compra com um cenário que apoie mais, com expectativa maior de subida, acima da região dos R$ 37,30. Chamaria mais a minha atenção. Sendo um pouquinho mais agressiva, vou comprar a superação da máxima desse candle, tentar pegar justamente um movimento que venha romper esses topos e pode ganhar força em busca lá do patamar dos R$ 39,80 a R$40. É alternativa, mas assim, entre as médias, normalmente eu evito esse tipo de entrada, o cenário fica mais de indefinição. Por enquanto, dentro do movimento de queda, a perda dessas mínimas aqui reforça a chance de poder voltar para onde? Para o suporte da congestão. Tá? Para o suporte aqui da congestão, para a faixa dos R$ 34,17 até um patamar ali dos R$ 33,46. Seguindo, depois de ELET3, a SB3, tendência de alta de curto prazo, olhando para topos e fundos, aqui é uma tendênciazinha de alta leve, principalmente de prazos menores, mas o movimento que tudo isso aqui está dentro é esse aqui, ó. Então, o contexto ainda, o cenário de maneira geral, ainda é mais baixista para essa ação. E ela chegou no nível de preço importante, fundos anteriores. Foi lá, bateu, fechou uma vez acima, já voltou para baixo, já oscilou inclusive abaixo. Está ali naquele momento importante, que ela está aqui, ó, em cima da região, vou botar em azul, em cima da região de topos anteriores. Quero só isso aqui. Isso, em cima da região de suporte e respeitando a região de resistência. Então, aqui é um ponto importante para o papel. Qual seria a alternativa? A primeira alternativa, vou arriscar uma compra na superação dessa máxima, estou botar o stop aqui embaixo dessa mínima, a favor desse topos e fundos ascendentes que ela vem gerando, mas ainda dentro, vamos dizer assim, da casa dos vendedores, principalmente dentro desse grande candle aqui de baixo, ó. Essa região inteira aqui de baixo é um domínio por parte dos vendedores, logo normalmente entra a pressão vendedora. Então tem um risco um pouquinho maior dessa entrada aqui, por ser topos e fundos ascendentes dentro de um contexto ainda negativo, dentro desse movimento relevante de baixa, onde para mudar realmente a tendência, para entrar dentro de uma tendência maior de alta, essa ação deveria romper os R$12,11. ENAT3,
tendência bem forte de alta nessa ação, só que um movimento mais muito longo para cima. E onde é que chegou esse movimento? Vou dar um zoom menos aqui no gráfico semanal. Ó. Olha onde atingiu aqui, atingiu a região desse topo aqui para trás. De que forma? Depois de um longo movimento de subida. Então, comprar essa ação aqui, por mais que possa gerar algo mais para cima, não seria minha escolha por conta da relação risco-retorno desfavorável. A minha escolha para compra é aguardar um movimento de correção que proporcione uma melhor relação risco-retorno mais adiante nesse papel. Para quem está comprado, tem a opção de jogar o stop abaixo da mínima deste último pregão em R$ 17,69. A MBP3, aqui ó, movimento topo aqui, ó, movimento de baixa, olha só a subida, fraquinho, voltando para a região do topo aqui anterior, entrou pressão vendedora, já voltou aqui para baixo. Enfim, eu olho para um gráfico semanal ali dessa ação, muito lateral. O que eu faço nesse momento? Nada. Simplesmente nada. Ah, qual a definição da alta? Eu vendo, eu compro? Nada. Simplesmente eu não faria nada. Ficaria de fora. Então é uma decisão. Foi a decisão, não nem comprar, nem vender o ativo. E ficar de olho se ela romper aqui essa região, passar a proporcionar sinal de alta pelo menos acima dos R$ 22,90, R$ 23, beleza. Encaixaria um pouco melhor a operação de compra nessa ação. E para venda, abaixo dessa região de suporte aqui. Ou sendo mais agressivos, compra de suporte, compra se vê aqui fraquinho caindo e gerar sinal de alta. Um fundo aqui nessa região de suporte por volta dos R$ 20,80. Por outro lado, sinalização de topo abaixo dos 20,80, foco em venda, tentando pegar um movimento lá para a faixa dos 19,50. Cirela, vou falar agora do setor imobiliário, aí Cirela, depois MRV3 e TEND3. Tendência de baixa pelo gráfico diário, topos e fundos aqui descendência, anulou até esse fundo aqui, que seria um dos fundos mais relevantes dessa máxima aqui. Foi lá, gerou topo, está dentro do movimento de baixa, semanal próximo de anular a formação de um fundo ascendente, isso ampliaria a chance de vir aqui embaixo, ó, da região dos R$19, que coincide com topos anteriores também. Mas, por enquanto, não vejo alternativa já de entrada na ponta compradora em cima de Série 3. Quem tiver posicionado tem a opção de colocar o stop aqui abaixo dessa mínima em R$ 21,17. MRV3 também dentro de uma tendência de baixa pelo gráfico diário. Ela mudou a sua característica de alta quando ela perdeu essa região aqui, ó, quando ela furou esse patamar aqui, que é o fundo que antecedia o movimento mais alto aqui da tendência. Gerou esse topão descendente para venda. Outra alternativa aqui, quando ela testa essa região, a ação bateu num patamar de resistência, gera um sinal de baixa e gera um movimento, está vindo para gerar um movimento muito forte, pivô de baixa. Para mudar a tendência agora de baixa, ela tem que romper essa máxima, superar os 12,44. Enquanto isso não acontecer, risco maior para a posição comprada, e eu querendo operar contra a tendência, seria mais aqui dentro da região de preço dos 10,43, que é uma região de suporte, até os 10,16. Tende 3, indefinida a tendência desse ativo. Aqui dá para ver pelo gráfico diário, a tendência de alto, poxa, da alto, mas aqui não perdeu ainda a mínima do fundo, que antecede toda a máxima ali da tendência. Beleza, mas já gerou um topo mais baixo que o topo anterior, tendência indefinida, não conseguiu manter essa característica de gerar topo cada vez mais alto e fundo cada vez mais alto. Então, aqui dentro dessa tendência indefinida, para mim nada a ser feito. Poxa, o Dalton, vou comprar aqui esse martelinho aqui, esperando. São 3 topos aqui pela frente. Bota menos capital para arriscar essa compra e stop aqui embaixo dessa mínima em R$ 12,91. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosíssima atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento pregão. Sempre um grande prazer encontrar com vocês por aqui. Comente aqui embaixo qual a ação que você quer que a gente analise para a próxima análise de fechamento pregão. Será um prazer atender aqui ao seu pedido. Amanhã, 8h45, estaremos juntos na nossa sala de mini índice mini dólar. E lembrando que às 9h45, ao vivo também com o Kaique Stein, na sala de ações, focando em operações de day trade e atendendo também pedidos de análise. Grande abraço e até mais.